O deputado Marcel Van Hatten criticou nesta quinta-feira, dia 21, a condenação da professora aposentada Iracy Nagoshi, de 71 anos, que terá de passar os próximos 14 anos de sua vida na cadeia. Há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal, STF, deu o veredito depois de entender que a mulher praticou 5 crimes por ter participado do 8 de janeiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Iracy terá ainda de pagar 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. O que estão fazendo contra esses pequeninos é uma desumanidade, disse Van Hatten na tribuna da Câmara ao mostrar reportagem da revista Oeste. E não é só contra essa professora aposentada, não. São outras pessoas que não tinham nada nas mãos, a não ser uma bandeira do Brasil e a Bíblia. Além de Van Hatten, o bilionário Elon Musk comentou o caso de Iracy. Preocupante, disse o dono do Twitter em uma repostagem da notícia de Oeste na página de um site norte-americano na plataforma. Um dia antes do 8 de janeiro, Iracy pegou um ônibus com um grupo de pessoas e viajou a Brasília. No dia do protesto, ela estava na Praça dos Três Poderes e entrou no Palácio do Planalto. O advogado sustentou que ela o fez para se refugiar das bombas de efeito moral que a polícia jogou e que não cometeu vandalismo. Segundo a defesa, nas primeiras semanas em que ficou detida, Iracy teve de dividir uma cela pequena, com mais de 10 pessoas, além de tomar banhos frios e se alimentar mal. Iracy tem ainda transtornos passivos, diabetes, hipertireoidismo e dislipidemia. Após conseguir a liberdade condicional, teve uma paralisia em um dos lados do rosto, que precisou de tratamento. Veja o vídeo com o deputado Van Hatten escancarando a verdade. E a seguir confira o vídeo do grande jornalista Luiz Ernesto Lacombe fazendo uma denúncia impactante sobre o desgoverno Lula. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Esta senhora idosa de 71 anos acabara de ser condenada pelo STF a 14 anos de cadeia, 14 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O que o STF está fazendo, o que Alexandre de Moraes está protagonizando é uma covardia. Desumanos, covardes esses ministros. E não é só contra essa professora aposentada, não. São outras pessoas que não tinham nada na mão a não ser uma bandeira do Brasil, uma Bíblia. Que Deus possa tocar o coração deles para que voltem, não a ler a Bíblia, mas a cumprir pelo menos a Constituição e a lei. Senhor presidente, aqui no meu celular está a foto da professora Iracy Nagoshi. Está aqui no meu celular, se a câmera puder aproximar melhor também. Essa professora, deputado Pompeu de Matos, tem 71 anos de idade, ela sofre de transtornos passivos, diabetes, hipertireoidismo e dislipidemia. Eu estive na colmeia e eu a encontrei lá, ainda no mês de fevereiro do ano passado, e a vi chorando, desesperada para dali sair. Ela passou, senhor presidente, ela passou quase o ano inteiro passado atrás das grades. Esta professora com todos esses problemas de saúde. Recentemente, no dia 4 de março, a defesa dela comemorou a autorização do STF, porque depois que ela saiu da cadeia foi colocada uma tornozeleira eletrônica. Comemorou a defesa dela a retirada da tornozeleira, ou a aprovação dessa remoção temporária para que ela pudesse fazer uma cirurgia, pois tinha quebrado o fêmur esquerdo 4 dias antes. No entanto, horas depois foram surpreendidos porque esta mesma senhora idosa de 71 anos acabara de ser condenada pelo STF a 14 anos de cadeia, 14 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado,
deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Esta senhora, esta professora, de 71 anos de idade, a cumprir pena de 14 anos, ou seja, até os 85, vai morrer na cadeia, se bobear, como já aconteceu, aliás, lamentavelmente, com Clesão. Isso é uma piada de mau gosto. Nem de mau gosto uma piada dessas pode ser chamada. O que o STF está fazendo, o que Alexandre de Moraes está protagonizando, é uma covardia. Covardes esses ministros. Eu não tenho medo do que quer que queiram fazer contra mim. Eu teria medo da ira de Deus se não me pronunciasse. Porque o que estão fazendo contra esses pequeninos é uma desumanidade. E não é só contra essa professora aposentada, não. São outras pessoas que não tinham nada na mão a não ser uma bandeira do Brasil, uma Bíblia. Encanadores, síndicos, produtores rurais, pessoas simples, humildes, presas, condenadas a centenas já, a dezenas de anos de cadeia, 14, 17 anos, senhor presidente, traficantes, assassinos, homicidas. Somos desse país. O Supremo Tribunal Federal permitiu o maior bandido da história política brasileira voltar a concorrer à eleição e hoje ser presidente da República, e condena a professora Iracy a 17 anos de cadeia. Covardes, vergonha, desumanos. Que Deus possa tocar o coração deles para que voltem, não a ler a Bíblia, mas a cumprir pelo menos a Constituição e a lei, senhor presidente. Alguma coisa está mal explicada nessa cobertura que a maior parte da imprensa fez das conversas entre Brasil e Estados Unidos sobre o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos. Eu achei estranho quando li as matérias. Quase todas davam a entender que os americanos vieram ao Brasil para falar sobre a extradição do Alan. As manchetes foram bem parecidas com essa aí do Jornal de Brasília. Estados Unidos negam a extradição de Alan dos Santos e tem reunião tensa com o governo Lula. Seria bem estranho os americanos deslocarem uma equipe até aqui para discutir a extradição de alguém que, pelas leis dos Estados Unidos e também pelas leis do Brasil, não cometeu nenhum crime. Os americanos vieram, na verdade, a Brasília para tratar do pedido que fizeram em abril do ano passado de extradição do espião russo Sergei Cherkassov. Ele foi detido na Holanda, quase 2 anos, se passando por um estudante brasileiro, usando o nome Vitor Miller Ferreira. O espião tentava se infiltrar no Tribunal Internacional de Haia. O Cherkassov foi descoberto e extraditado da Holanda para o Brasil. Aqui, em abril de 2022, ele foi preso e é investigado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, fora os crimes de uso de documento falso e espionagem. E por que o governo americano pediu a extradição do russo? Porque ele morou nos Estados Unidos de 2017 a 2020. Ingressou numa universidade do país, conseguiu um diploma de pós-graduação e uma carteira de motorista também, sempre usando um registro falso. Os Estados Unidos acusam o Cherkassov de fazer parte de um grupo considerado a elite da espionagem russa. E ele teria tentado obter informações estratégicas de Washington. Além do pedido de extradição feito pelos Estados Unidos, há outro feito pela Rússia. Lá, o Cherkassov seria acusado de envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas, o que pode não ser verdade. O objetivo do governo russo, ao pedir a extradição dele, pode ser apenas livrar um espião seu. A Holanda afirma que o Cherkassov é agente secreto do Putin desde 2011. Há cerca de 20 dias, o ministro do STF, Edson Fachin, rejeitou um recurso que pedia a imediata extradição do Sergei Cherkassov para a Rússia e manteve a prisão preventiva do espião. Ele só poderia voltar ao seu país depois de encerradas as investigações aqui no Brasil. Só que na decisão, o Fachin explica que o Lula, ocupando a presidência da República,
poderia autorizar antecipadamente a extradição. E aí a gente volta à reunião em Brasília entre representantes do governo americano, agentes do FBI e dos departamentos de Estado e de Justiça e do governo brasileiro, funcionários do Ministério da Justiça e agentes da Polícia Federal. Como eu disse, a reunião era para tratar prioritariamente do espião russo, mas o caso do Alan acabou sendo discutido por pressão dos petistas. Os Estados Unidos já tinham informado que não vão extraditar o jornalista por crimes inexistentes lá, e aqui também, não vamos esquecer. Só que no Brasil acabou a liberdade de expressão e inventaram o crime de opinião. A solicitação brasileira foi baseada principalmente em crimes de calúnia, injúria e difamação. No tratado entre os dois países, esses delitos não aparecem como justificativa para um pedido de extradição. Durante a reunião, os representantes brasileiros exibiram um vídeo do Alan com legendas em inglês, argumentando que o conteúdo tinha falas golpistas. E o que um dos americanos respondeu? São apenas palavras. Num país livre de verdade é assim. A questão toda é que o Lula pode extraditar o russo para os Estados Unidos se quiser, a hora que quiser. O Fachin deixou isso claro. Então, tudo leva a crer que o Alan dos Santos teria virado moeda de troca, o que o PT nega. O Brasil manda o espião russo para os Estados Unidos e os americanos mandam o Alan dos Santos para cá, desde que ele tenha cometido crimes de verdade pelas leis americanas e que o acordo de extradição entre os dois países seja respeitado. Só que esse tratado não inclui extradição quando há caráter político ou quando o acusado é submetido a tribunal de exceção. Então agora o Ministério da Justiça pretende pedir a extradição do Alan por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E eu pergunto, que quadrilha o Alan formou? Se não há crime, não há quadrilha. Falei exatamente isso na minha última coluna na Gazeta do Povo. E como podem querer enquadrar como lavagem de dinheiro o recebimento de receita gerada por conteúdo publicado numa plataforma de vídeos? Outra, os Estados Unidos também exigem que o país que pede a extradição apresente documentos que comprovem que a pessoa foi condenada criminalmente, ou, ao menos, acusada, mandado de prisão. No STF, o Alan dos Santos nunca foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, que, inclusive, foi contra a prisão dele. Foi um grupo pequeno de delegados da Polícia Federal que se reportam ao Alexandre de Moraes, que lançou todas as imputações contra o jornalista, que está há 5 anos sendo investigado pelo tal inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo. A ordem de prisão contra ele, de 2021, praticamente não tem elementos concretos, não explica como o que ele fez poderia ser considerado crime. São conjecturas, sem clareza, cheias de frases de efeito, que falam em ameaça real às instituições e ao regime democrático. E o advogado do Alan ainda reclama que a defesa dele está sendo cerceada desde o início. Ele não consegue acesso aos autos do procedimento e não consegue retorno para as suas solicitações. Então, o espião russo está aqui, o Alan está nos Estados Unidos e dificilmente os americanos vão descumprir tratados e aceitar uma troca que não seja dentro da lei. Sobre o PT, o que dizer? O Lula protegeu sempre o terrorista e assassino italiano Cesare Battisti, que fugiu para o Brasil. Jurava que ele era inocente. O Bolsonaro autorizou a extradição do Battisti para a Itália logo no começo do seu governo, e lá o criminoso está cumprindo pena de prisão perpétua. Em 2007, quando 2 boxeadores cubanos pediram asilo ao Brasil, o que o Lula fez? Prendeu os lutadores e deportou os 2, entregou os boxeadores ao regime do qual eles tentavam fugir. E assim estamos de novo no Brasil. Criminosos liberados e inocentes presos e exilados.